e agradeço a presença de todos vocês nessa oportunidade de fazer o debate sobre a dívida pública, né? Um tema tão importante, principalmente nesses dias atuais em que estamos aí diante de uma agenda de reformas, na verdade, todas elas justificadas pela necessidade de pagar essa dívida, né? Então nós temos que saber, no mínimo, que dívida é essa. Eu queria começar lembrando algo que todos nós já sabemos, é só para lembrar, que país é o Brasil? Brasil não é qualquer país. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, marcado pela abundância. Nós temos a maior reserva de nióbio, quase todo o nióbio do mundo, nós temos 98% do nióbio do mundo. Esse nióbio está sendo extraído, exportado, contrabandeado. A gente não vê o resultado dessa venda do nióbio no nosso orçamento público. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo, temos a maior reserva de água potável, a maior área agricultável, riquezas diversas, terras raras. Temos a maior diversidade biológica do mundo está aqui. Temos todas as matrizes energéticas em abundância. Uma imensa área, né? Um território continental e falamos o mesmo idioma, isso é um patrimônio também que nós temos. Clima favorável, todo ano batemos recorde de safra. Acima de tudo, riqueza humana e cultural inigualável. Temos também riquezas financeiras. Temos mais de 370 bilhões de dólares em reservas internacionais. Isso dá mais de 1 trilhão de reais. Estocados no caixa, lá fora, 260 bilhões no Banco Central norte-americano e mais de 100 bilhões de dólares que nós nem sabemos onde estão, porque aqui essa informação é sigilosa. Nós só sabemos que 260 bilhões de dólares estão no Banco Central norte-americano porque os Estados Unidos informam quem detém os títulos deles. Os outros mais de 100 bilhões nós sequer sabemos onde estão. Temos mais de 1 trilhão, atualmente está em 1 trilhão e 100, esterilizados no Banco Central, nas chamadas operações compromissadas. Recursos que sobram no caixa dos bancos e que o Banco Central aceita e entrega título da dívida para os bancos, para quê? Para justificar a remuneração diária, cumulativa desse valor. 1 trilhão e 100. Só a remuneração disso, ano passado, deu mais de 200 bilhões, porque a remuneração é diária e cumulativa. 1 trilhão e 100, taxa de 14,25 o ano inteiro, no mínimo, né? Temos sobra de recursos. Nós temos comparado o volume de arrecadação, inclusive não só tributária, mas o volume que se arrecada em emissão de títulos, em receitas patrimoniais, etc. E comparado com as despesas, ambos em regime de caixa, sobraram em 2015 480 bilhões. Em 2016 sobraram 268 bilhões. Nós aprovamos na Câmara requerimentos de informações aos parlamentares. Onde estaria sendo aplicado esse recurso? O que nos informaram? Esse recurso está no caixa do Tesouro como um colchão de segurança para pagar os juros da dívida. Então, olha bem a situação do nosso país. Não há segurança para a população, a sociedade não tem acesso à educação, à saúde, pessoas morrendo nas filas dos hospitais porque não conseguem cirurgias, sem atendimento na rede pública, e centenas de bilhões entesourados para garantir o pagamento dos juros mais elevados do mundo sobre uma dívida que nunca foi auditada. Então, além de toda essa riqueza natural, financeira, nós ainda temos um potencial de arrecadação por meio do modelo tributário, porque
Não existe nesse país imposto sobre grandes fortunas, os lucros distribuídos são isentos, os lucros remetidos para o exterior são isentos, as exportações são isentas, e mais uma série de benesses embutidas que beneficiam principalmente os bancos, como a dedução do juros sobre o capital próprio. Isso só existe aqui no Brasil, jabuticaba, do modelo tributário brasileiro, que beneficia principalmente o setor financeiro. Vocês concordam comigo que tudo isso aqui, que está aqui do lado esquerdo, tudo isso é real, palpável, concreto? Então, a nossa realidade, a realidade brasileira, é uma realidade de abundância. Nós somos a 9ª economia mundial. Mas eu pergunto, nós estamos vivendo nessa realidade de abundância? Estamos? Não. Nós vivemos num cenário de escassez. Falta recurso para tudo, não é assim? Estamos aqui no clube de engenharia, os engenheiros, mais do que ninguém, sabem os investimentos mitigados. Um cenário de crises, crises fabricadas, porque nós não tivemos nenhuma calamidade que justificasse essas crises. Crises fabricadas por uma política monetária insana do Banco Central. Então, nós temos aí crises financeira e econômica seletiva. Por quê? Por que seletiva? Porque os bancos não estão em crise, pelo contrário, lucram como nunca, porque eles, essa política monetária é voltada para garantir essa benesse para eles. Mas a atividade real, nós estamos passando por desindustrialização grave. A indústria já ocupou 30% do PIB brasileiro. Hoje em dia, menos de 9%, e em queda. Em tendência de queda. E qual que é o remédio colocado pelo governo para esse rol de crises? Ajuste fiscal. Corta mais na saúde, corta mais na educação, corta mais no investimento. Corta tudo. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para pagar juros da dívida. Agora, com a aprovação da PEC 55, todo mundo se lembra da PEC 55? Anunciada pelo governo como controle de gastos. Olha que simpático. Controle de gastos. Todo mundo quer que controla gasto. Quem é que é contra? Quem é que vai dizer quero que gaste loucamente? Só que a PEC não trata de controle de gastos. A PEC tratou de estabelecer um teto rebaixado com base no patamar de 2016 para todas as despesas primárias. Só para as despesas primárias. E quais são as despesas primárias? Quantos brasileiros e brasileiras sabem o que é despesa primária? Nem os parlamentares sabiam. Nós fizemos uma enquete lá. Despesas primárias são todas as despesas de manutenção do Estado, com poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, e as despesas com os serviços prestados à população, saúde, educação, assistência, previdência, etc. Então, o que está fora da despesa primária? A despesa não primária, que é a despesa com os juros. Então, olha que esperteza. O objetivo daquela PEC 55 foi achatar o gasto das despesas primárias, colocando o teto rebaixado no limite de 2016, que foi um ano de extrema crise. E tudo que sobrar vai para onde? Vai para o modelo tributário, que é as avessas. Nós poderíamos dobrar a nossa arrecadação tributária, ajustando o modelo para que ele deixasse de ser regressivo e efetivamente tributasse as grandes fortunas. Nós fizemos um cálculo uma vez, se tributasse as grandes fortunas acima de 50 milhões, uma alíquota de 5%, nós teríamos uma arrecadação de mais de 90 bilhões. Daria para dobrar o orçamento da saúde ou da educação. É o sistema da dívida. O que a gente chama de sistema da dívida? A utilização do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público ser aquele instrumento que aporta recursos ao Estado, não é? Para que o Estado possa fazer investimentos, nós temos detectado por meio da auditoria cidadã, não só aqui no Brasil, em todos os âmbitos, federal, estadual, municipais,
mas também em outros países. O instrumento do endividamento público tem sido usurpado e utilizado às avessas, de tal maneira que, em vez do endividamento público ser esse mecanismo de aporte de recursos, ele tem sido um mecanismo de contínua sangria de recursos em favor do sistema financeiro nacional e internacional. E isso, gente, fazer discurso sobre isso, sem provar, é maluquice. Por isso que a nossa bandeira é a bandeira da auditoria. A auditoria é a ferramenta que vai provar isso, como a gente tem provado na auditoria cidadã. Como que os mecanismos geram dívidas sem contrapartida, sugam recursos públicos, e a dívida está lá. Vou dar um exemplo aqui do Estado. Vindo para cá, Lince me mostrou esse prédio aqui, ó, era o Banerj. Vocês se lembram do Banerj? Banco potente, estadual, foi privatizado para o Itaú. O Itaú levou a clientela, o filé, tudo de bom, os créditos futuros a receber, levou tudo de bom. E o passivo do Banerj? Virou dívida do Estado. E passou a ser atualizada mensalmente pelo IGPM, maior índice de atualização do país. E em cima da atualização, juro de 6%. E agora o Estado está quebrado e a culpa é dos servidores públicos. Olha, nós temos que abrir o olho em relação a essa geração de dívida. Passivo do Banerj é dívida pública, gente? Que passivo era esse? Ninguém nem sabe que passivo era esse. Olha bem, então, esse sistema da dívida exige continuamente ajuste fiscal, porque tem que sobrar dinheiro para pagar os juros. Exige privatizações, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, agora Temer. Todo o produto das privatizações, para onde vai? Para pagar a dívida. Exige contra-reformas. O Meirelles está toda semana na televisão falando. Tem que fazer reforma da Previdência, a Previdência gasta muito. Tem que equilibrar a dívida, tá? E novos esquemas que geram dívida, tá? Como as empresas... Ah, muito grata. As empresas estatais não dependentes que estão sendo criadas, inclusive aqui no Rio de Janeiro já foi criada, para gerar dívida pública. Bom, o resultado disso aparece aqui no orçamento. Olha só, a Auditoria Cidadã, todo ano, traduz aquele calhamaço de tabelas do orçamento executado e transforma nessa figura aí, ó, nessa pizza muito mal repartida. Olha aí o que vai para juros, quase 44%. Previdência, 22,5%. O que está por trás da reforma da Previdência? Quem está com os 44 aqui não está satisfeito não, quer mais, tá? E de onde tem mais para tirar? Da Previdência, tá? Esse gráfico explica tudo. Explica por que os investimentos estão paralisados, tá? Explica por que não tem atendimento à saúde, educação, investimento em energia, em comunicações e segurança pública. Por que nunca acontece no país a reforma agrária? Até Estados Unidos, gente, fez reforma agrária. Aqui nesse país é um tabu. Não se pode falar de reforma agrária e não ter recurso para, 0,09 para a organização agrária, né? Até a área da defesa nacional, 2,23%. Por isso que nossas fronteiras estão abandonadas, não é? Esse gráfico explica tudo.